Olha, essa é uma pergunta que eu recebo muito, né, pelo direct do meu Instagram. Se você ainda não me segue, @mandacostafitness, tá? E eu acho que é uma questão de extrema relevância, que a gente precisa trazer letramento científico em saúde sobre essa questão. Os efeitos colaterais, que na verdade as pessoas se referem a efeitos androgênicos quando elas me trazem essas questões, tá? Os efeitos colaterais, os androgênicos, eles conseguem ser revertidos depois do uso de esteroide anabolizante. Ou seja, a pessoa começou a usar esteroide anabolizante, tá lá, ela quer ganhar massa muscular, principalmente mulheres, né? Que percebem esses efeitos muito mais intensamente do que os homens, os efeitos virilizantes, é lógico. Então a mulher tá lá treinando, usando anabolizante, querendo ganhar massa muscular, mas aí percebe que começa a surgir pelo. A pele tá muito oleosa. O cabelo começou a cair muito, a voz tá grossa. Dá para reverter? Bom, vamos lá. A resposta é depende. Primeiro, que esses efeitos, né, a magnitude desses efeitos está muito relacionado à quantidade, ou seja, à dose hormonal que você está utilizando e ao tempo de uso. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? 2 mulheres estão utilizando esteroide anabolizante androgênico. O mesmo tipo de substância. Estão usando um anabolizante. Só que uma está usando 3 vezes mais a quantidade, a dosagem que a outra. É muito provável que os efeitos androgênicos surjam de maneira mais intensa e mais brevemente nessa que está utilizando uma dose maior. Porque a magnitude, tá, desses efeitos está relacionada à dose, mas também ao tempo de uso. Outro exemplo, uma mulher vai usar uma determinada dose por 2 meses, enquanto outra usa há 6 anos. Alguns efeitos que surjam podem se tornar crônicos, podem se tornar permanentes, né? Pode, professora? Pode. Como, por exemplo, é muito comum em mulheres que utilizam esteroides anabolizantes por um longo período, em dosagens muito altas, que se estabeleça uma queda de cabelo. Essa queda de cabelo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, a mulher continua o uso, começa a usar paliativos, pode se estabelecer uma alopécia e pode ser como acontece, é comum, tá? Mais comum do que se imagina, infelizmente, que quando a mulher retira o uso dessa substância, o cabelo não volte a crescer, tão fraquinho que ficou ali o folículo, né, a raiz do cabelo, não volta a crescer. E aí se estabelece uma alopécia permanente, tá? Então, isso é um exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, é um quadro muito intenso de acne, que pode se estabelecer, a mulher vai continuar usando, ou o homem, né, continua usando. Quando retira, você já está com a qualidade da pele tão alterada que o quadro de acne se mantém permanente, dependendo, tá, do tempo de uso, da magnitude desse processo inflamatório, por um longo período. E não só no rosto, principalmente nessa parte do peito e nas costas. Um outro exemplo é o engrossamento da voz. A mulher está usando um determinado esteroide anabolizante. Se ela começa com doses baixas, muitas vezes nem se percebe a alteração na voz. Ou, né, à medida que vai passando o tempo, está falando mais grosso. Agora, quando a mulher já começa com uma dosagem alta demais, de um período curto para o outro, você já percebe como essa alteração na voz é muito clara, tá? E aí vem a questão, comecei a perceber essa alteração, eu retiro o uso, a voz volta ao normal? Em alguns casos, sim. Comecei a perceber essa alteração, continuei usando, retiro o uso, a voz volta ao normal depois de um tempo? Não volta. Como inclusive é o meu caso, né? Além de ser professora, usar muito as cordas vocais, né? Porque eu dou aula há muitos anos,
Eu utilizei esteroides anabolizantes por muitos anos, né? Principalmente ali na época do culturismo, eu competi por 6 anos. E, obviamente, né, como eu fui da categoria bodybuilder, cheguei a 94 quilos. Se você ainda não conhece a minha trajetória no esporte, @MandaCostaFitness. Você vai conhecer, tem aqui também na descrição do vídeo meu canal do Telegram, onde você sempre vai poder ter acesso a esses conteúdos. Mas, enfim, ali durante o meu uso, obviamente eu tive alteração nas cordas vocais. As doses foram altas, o período foi longo. E quando eu retirei, foi um sintoma, um efeito que não se reverteu. Então, óbvio, e além disso ainda agravado pela minha profissão. Eu dou aula há muitos anos, né? Então, é uma consequência com a qual eu vou ter que conviver. E por que eu estou trazendo essa fala? Porque é uma dúvida que as pessoas têm e muita gente cai no erro de achar, não, isso aqui está me incomodando agora, mas eu quero crescer, quero ficar sarada, não sei o que. Quando eu parar, vai voltar a ser como antes. Não. O caso de alguns homens, por exemplo, que desenvolvem ginecomastia, demoram a perceber, porque no início da ginecomastia, se for por conta do uso de anabolizante, né, porque tem outros motivos também. Se você retira o uso do anabolizante e o tecido ainda não foi alterado, você está bem no início, isso pode se reverter sozinho, isso pode se reverter com o uso de um processo medicamentoso, ou se a alteração no tecido já foi muito intensa, mesmo você retirando o uso, alguns casos de ginecomastia, e também é muito comum que isso aconteça, só vão ser sanados de maneira cirúrgica. Aí não adianta você tirar o uso do hormônio, não adianta você usar remédio, agora já é um caso que somente com cirurgia, tá? Então é importante ter essa clareza. Por isso que eu disse inicialmente, né, lá no começo do vídeo, os efeitos androgênicos, os chamados colaterais, são reversíveis? Depende. Depende porque está ligado diretamente ao tipo de anabolizante, ao tempo de uso e à dose, tá? Além, é claro, de uma predisposição genética. Por exemplo, alguém que tenha muita tendência à acne, sempre tem essa predisposição. É provável que ao utilizar um anabolizante, esse quadro venha de maneira mais precoce e mais intensa. Uma mulher que já tem uma alopécia, um quadro de queda de cabelo muito acentuado, ao utilizar um anabolizante, pode ser que de maneira mais precoce e mais intensa tenha o aumento desse quadro, tá? Então é importante também que a gente preste atenção nisso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá um like, ativa a notificação, porque constantemente eu coloco aqui vídeos com muito letramento científico sobre esse e outros temas também. Tem dúvida sobre o uso de esteroides anabolizantes? Não sabe para quem perguntar? Ai, professora, eu vou no médico, ninguém tira as minhas dúvidas? Coloca aqui nos comentários. Eu falo sobre isso de maneira muito aberta. Vai ser um grande prazer te ajudar. Vai ser um grande prazer tirar a sua dúvida. Tem uma coisinha mais particular? Vai lá no direct do Instagram, @MandaCostaFitness, me pergunta, dá o seu depoimento, deixa eu entender um pouquinho mais do seu caso, tá? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.